Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Vou dar só uns minutinhos para que todos possam entrar, a fim de que aqueles que se interessem pela discussão de hoje não percam o início do nosso raciocínio, não percam o início da nossa abordagem. Muito boa tarde a todos. Esperando só um pouco para a gente começar. De antemão, gostaria de agradecer ao convite que me foi formulado na pessoa de Iramar Martinez, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todo o corpo de trabalhadores do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. A minha saudação, os meus cumprimentos, rogando a Deus, aos espíritos bons, a Jesus, que nos abençoe, que nos envolva, que nos ilumine os raciocínios, a fim de conduzirmos o nosso pensamento de conformidade com o tema que nos foi aqui proposto, que nos foi aqui apresentado. É uma grata satisfação, portanto, estarmos aqui falando mais uma vez por meio das mídias digitais do GPEC. Gostaria aqui de firmar o tema, né? Muito bem, vamos falar de um tema palpitante e tentando fazer aí a abordagem, o recorte espírita em cima desse tema. Isolamento, distanciamento social e relações interpessoais. Vamos começar o nosso raciocínio citando uma questão da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nesse livro, no item 766, Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais, os espíritos benfeitores, aquelas entidades venerandas responsáveis pela administração e pelo processo de desenvolvimento do planeta. Na questão 766, as entidades respondem a seguinte pergunta de Allan Kardec: a vida social está na natureza? Essa pergunta de Allan Kardec é uma pergunta bastante interessante, parece uma pergunta básica, mas que tem também motivações bastante sofisticadas. E os espíritos respondem assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Essa resposta do mundo espiritual, de que Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu de maneira inútil a palavra e todas as faculdades necessárias para a vida de relação, de alguma sorte já pontua a proposta do mundo espiritual de estabelecer uma abordagem sobre relações sociais, vida social, relações interpessoais, como sendo algo predominantemente ou especialmente humano. E aqui a gente precisa fazer uma consideração. Eu sei que há sociedades animais, sociedades inclusive de insetos, né? Porque o conceito de sociedade está associado aí a elementos que são semelhantes, da mesma espécie, que comungam uma vida em comum, que dividem trabalho e que compartilham experiências em comum. Então há organizações sociais de animais, inclusive de insetos, mas para que, especialmente para a obra espírita, a abordagem a respeito de vida social, de relações sociais, está associada aí à questão humana. Porque não há dúvida de que, do ponto de vista aqui mais complexo, mais profundo, do ponto de vista de aprendizagem social, de vida social, de convivência social, a experiência humana é única. E podemos dizer, se a gente quiser aqui amarrar um conceito específico de sociedade, sociedade também faz alusão à associação, saindo aqui do contexto dos animais, da vida social dos animais, podemos dizer que no humano a vida social assume características muito particulares. Primeiro, que não há na vida dos animais uma aprendizagem social como existe na do humano. Não há comunicação nos animais, há uma comunicação, mas não há uma comunicação nos animais como há uma comunicação
verbal, articulada, que transmite uma série de signos, que simboliza as coisas e que aprende nessa comunicação. Não que os animais também não tenham uma certa aprendizagem, mas a aprendizagem está submetida ao repertório básico, basal ali, da sobrevivência, dos elementos básicos e alguma outra coisa, a semelhança do que acontece nos animais de circo, na domesticação de determinados animais de circo, mas que são repertórios repetitivos sobre os quais o animal não elabora, ele não melhora, ele não reflete com aquilo. Aliás, até no sentido da gente ter consciência de atuar na sociedade, a gente tem essa consciência exclusivamente humana. Os animais não têm consciência de que existe uma sociedade, por exemplo. Os animais não têm consciência da atuação dele em termos sociais. Portanto, não existe essa aprendizagem social que a gente aprende nas relações, como existe, por exemplo, na experiência humana. Por isso, quando os espíritos respondem a vida social está na natureza, os espíritos respondem, certamente Deus fez o homem. Ou seja, os espíritos estão dando a resposta sobre a sociedade exclusivamente para o homem, para o ser humano. Não que eles desconsiderem a vida social animal. Repetimos, animal aqui no sentido dos animais chamados irracionais. Mas os espíritos estão restringindo aí a vida social no sentido humano, porque de fato, se a gente for conceituar aqui vida social no sentido de que é permeado por cultura, por uma série de elaborações, de transformações, tanto pessoais como em termos coletivos, de interação, de participação política, no sentido aqui da polis, né, da comunidade. Nesse sentido, nesse conceito, a gente só pode usar esse conceito no sentido humano. Nesse sentido, só existe sociedade no sentido humano. E aqui nós precisamos, baseado nessa resposta dos espíritos, dizer que o ser humano é um animal social por excelência, ou é o único animal social nesse sentido mais sofisticado, nesse sentido psicológico, nesse sentido comportamental. O ser humano é um animal social por excelência. Os animais têm sociedades rudimentares, mas o ser humano tem uma experiência de vivência social que ele de alguma forma interage, ele é transformado também pela vida social e ao mesmo tempo vai transformando numa dialética constante. É por essa razão que os espíritos também dizem Allan Kardec mais adiante nesse mesmo capítulo, Lei de Sociedade, que o ser humano progride especialmente a partir da vida social. Que a vida social é um laço indispensável ao progresso do ser, ou, na proposta espírita, do espírito que somos. Essa é uma questão, essa é uma colocação interessante. Porque nesse conceito de que sociedade só existe humana, no sentido de que é produzida uma cultura, que é permeado aí de uma instância, de um arranjo de relações e de consciência dessas relações, também o ser humano progride nesse sentido indissociavelmente da vida social. O que significa dizer que o progresso espiritual apresentado pelos espíritos nas suas múltiplas, ou melhor, nas suas duas dimensões, os espíritos dizem que o ser evolui pelo intelecto e pela moralidade. Não entenda aqui progresso intelectual no sentido de doutorado, mestrado, pós-doutorado, titulação acadêmica. Isso é o feijão com arroz, isso é o básico, na verdade. Na verdade, o sujeito pode evoluir intelectualmente por meio dessa experiência acadêmica. Mas a expressão progresso intelectual que Kardec usou na obra, uma obra do século XIX, cujo vocabulário não era tão assim elaborado, progresso intelectual tem a ver com desenvolvimento do discernimento, desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento da compreensão das coisas, que a experiência acadêmica, o estudo acadêmico pode proporcionar. É óbvio que o sujeito que estuda, que se debruça na cultura e no conhecimento chamado formal, no conhecimento erudito, ele pode ir desenvolvendo compreensão da vida, discernimento em relação à vida muito melhor. Pega uma pessoa que faça uma faculdade, por exemplo, ou qualquer curso, mesmo que ele nunca exerça aquela profissão, ele sai do curso com uma forma de enxergar as coisas diferente.
uma forma de ver a vida diferente, uma forma de interpretar e entender as coisas de maneira diferente, porque alguma bagagem ficou nele. Progresso intelectual tem a ver com isso, com a evolução do discernimento. E o progresso moral, que Allan Kardec diz, não é o progresso no sentido moralista da palavra, mas é o progresso moral no sentido de evolução dos sentimentos. Por isso que Emmanuel, o espírito nobre, por meio de Chico Xavier, interpretando essa passagem, vai dizer que é amor e sabedoria, progresso intelectual e progresso moral, a asa do amor e a asa da sabedoria, que são as asas essenciais do crescimento do ser espiritual. Nós evoluímos pelo amor e pela sabedoria. Mas aqui é importante a gente considerar o seguinte: a evolução pela sabedoria, o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, do discernimento, ele pode ser feito de maneira solitária, de forma autodidata, em caráter isolado, de maneira afastada, de maneira até misantropa, isso é, de maneira antissocial. Ele pode ser feito dessa forma. O sujeito pode crescer e pode evoluir no raciocínio, no discernimento, sozinho, sem precisar de ninguém. Porque hoje a gente tem um aparelho como esse, que você tem acesso a conhecimento e a cultura. E você pode estudar sozinho, você pode quebrar a cabeça sozinho, você pode crescer pelo pensamento sozinho. Mas a segunda asa, a asa do sentimento, a evolução do sentimento, não se consegue desenvolver os sentimentos de maneira sozinha. Eu só consigo evoluir pelos sentimentos nos relacionamentos com o próximo. É na relação com o outro que eu evoluo. Por isso que o progresso do espírito, em parte, é feita sozinho. Mas há uma outra parte que é preciso praticar na relação com o outro. O que significa dizer que eu só consigo desenvolver determinadas virtudes, eu só consigo aprimorar determinadas características na interação com o meu próximo, porque é o meu próximo, como diz Emmanuel vai dizer que o meu próximo é a escada que me conduz a Deus, à divindade. Daí o erro das tradições religiosas do passado, que para buscar Deus isolou os religiosos, né? Para evitar que os religiosos se contaminassem com o pecado do mundo, isolou os sujeitos em instituições religiosas, né, em situações aí afastadas, de tal forma para que o sujeito não se contaminasse com o mal e buscasse a Deus. Esse foi um erro. Porque se eu consigo evoluir interiormente, pela meditação, pelo discernimento sozinho, há determinados aspectos da evolução espiritual que eu não consigo conquistar, mesmo que eu queira, mesmo que sinceramente que eu queira, mas há determinados aspectos da evolução espiritual que eu não consigo desenvolver, que eu não consigo produzir em mim, se eu não estiver em contato com o próximo. Porque, vejamos, de maneira simples, como eu costumo dizer, como é que eu consigo, por exemplo, desenvolver o repertório, por exemplo, da compreensão da paciência sozinho? Como é que eu consigo, por exemplo, exercitar o perdão? Portanto, o perdão aqui no sentido, a virtude da misericórdia. Misericórdia é uma expressão que vai além de perdoar uma ofensa, tá? Porque o perdão da ofensa é uma expressão bonita, sublime da misericórdia. Mas a misericórdia não precisa da ofensa para ter misericórdia. Por isso que a bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os misericordiosos. Porque eu não preciso ser ofendido para ter um olhar de misericórdia, que no budismo se chama compaixão. Então, esse olhar de misericórdia vai além do perdão. Mas seja no perdão, no exercício do perdão, uma ofensa que eu tenho que exercitar, eu tenho que, portanto, a virtude do perdão, eu sou testado nela, para saber se eu passo nela, eu preciso de ser ofendido para conseguir perdoar. Seja na ausência de ofensa, a misericórdia somente pode ser exercida com o próximo. Somente pode ser desenvolvida na relação com o outro. E assim por diante. Os relacionamentos são o termômetro que eu tenho para saber como eu estou funcionando. É na vivência com o outro que eu sei como é que eu estou. Daí, esqueça aquela ideia de que você chega em casa e alguém tira você da paciência. Na verdade, essa pessoa tirou você da ilusão. Porque você achava que tinha uma paciência e quando chega em casa e a pessoa tira, entre aspas, da paciência, apenas
dá a você um óculos, uma lente, para que você consiga olhar para você na temperatura que você realmente tem. Por isso que as relações são termômetro do espírito. Porque nos relacionamentos eu consigo me entender mais. Eu consigo ver como é que eu funciono, como é que eu ajo com o outro, aonde é que eu fico irritado, aonde é que as coisas me aborrecem, aonde é que eu perco a seriedade, aonde é que eu consigo ficar bem, que eu tenho prazer, que eu fico alegre. As relações são termômetros para eu me conhecer. É no relacionamento com o outro que eu consigo ver como é que eu tô. Daí o outro, quando me tira a paciência, só me mostrou que, na verdade, eu achava que eu estava no nível e eu estava em outro. Então o indivíduo baixou minha bola e me mostrou, na verdade, quando conseguiu me irritar, que, na verdade, eu estava em outro nível que eu achava que eu não estava. Né? Ele conseguiu me demonstrar que eu não tinha essa paciência toda. Porque quando eu tenho a paciência aqui no sentido de uma conquista, de uma virtude em alto nível, porque a paciência também tem níveis, né? Eu consigo ser paciente em umas coisas e não ser paciente em outras. E à medida que eu vou exercitando a paciência, eu vou galgando patamares. Mas se eu consigo uma paciência em nível elevado, o outro não vai conseguir me tirar do sério. Ele me tira do sério porque eu ainda não consegui conquistá-la de maneira integral. Eu estou dando o exemplo da paciência, mas você pode usar qualquer outro exemplo para ilustrar essa realidade. Então, o progresso dos sentimentos do espírito é feito na relação com o outro, como diz um amigo meu, e as relações mais íntimas são as relações mais difíceis. Amizade, vida social, relações amorosas, relações familiares, porque quanto mais próximo, mais a gente tem a tendência de se atritar. Claro, quanto mais próximo, mais a gente atrita. Quanto mais distante, é a fábula de Schopenhauer dos porcos espinhos, né? Os porcos espinhos que ficavam longe na experiência da era do gelo, de uma era glacial, e aí, para não morrer, se aproximavam para irradiar calor. E ao se aproximarem, alguns com muita volúpia, com muita precipitação, se aproximavam demais, mas quando se aproximavam demais, se feriam. E aí recuavam. E quem recuava demais, morria de frio. Então a ideia é de ficar mais ou menos próximo, irradiando calor, mas não próximo demais a ponto de ferir o outro, e não distante demais a ponto de morrer de frio. Essa fábula ilustra bem isso. Quanto mais próxima é a relação, mais cuidado temos que ter com essas relações, porque maior probabilidade de a gente se magoar. Aliás, eu até digo que no nível de consciência nosso, a gente vai se magoar. A gente vai se ferir, porque seres imperfeitos, mesmo fazendo o bem, a gente vai fazer o bem de maneira imperfeita. E a gente vai se magoar reciprocamente. Por isso a necessidade do olhar de perdão, do olhar de misericórdia. As relações, portanto, têm a ver com isso. Um amigo meu diz que casamento é como se fosse um pilates, uma fisioterapia do espírito, né? O sujeito o tempo todo, né, porque como é uma relação muito próxima também, a gente tende a se atritar mais, as diferenças aparecer, os defeitos nossos que estão tão bem escondidinhos na vida social e de distância, aparecem com muito mais ênfase, com muito mais intensidade na vida de relação mais próxima, né? Mas essa vida de relação mais próxima é tão interessante que tem nuances essas que às vezes a gente até evita uma vida de relação próxima, mesmo com aqueles que estão próximos, em função da dificuldade de a gente ter intimidade com o outro sem se magoar. Então, quanto mais a gente vai se aproximando, mais medo a gente tem de intimidade. E quando eu estou falando aqui de intimidade, eu não estou falando de intimidade aqui sexual, intimidade física não, tá? Até porque tem um psiquiatra muito conhecido que ele vai dizer o seguinte, é um psiquiatra e terapeuta de casal. Ele vai dizer que observa muitos casais que, às vezes, através do sexo, faz sexo em excesso para evitar intimidade. Olha que coisa que ele colocou. Ele falou de uma maneira jocosa, até provocativa isso, de uma forma até em algum nível exagerada, mas de uma outra forma, com muita razão, que às vezes até a sexualidade pode ser usada como defesa para evitar intimidade. Ou seja, os sujeitos se desnudam fisicamente, mas não se desnudam emocionalmente. Não tem aí a abertura emocional, não tem a vivência de cumplicidade, porque o outro é uma espécie de espelho, né? Esse é um conceito até das psicoterapias, né? O psicoterapeuta na vivência com o paciente também funciona como espelho do próprio paciente, né? Onde o paciente, através do terapeuta, consegue se enxergar melhor. Essa é a ideia, né? Mas não apenas nas relações terapêuticas. O outro me ajuda a me olhar, porque nas
semelhanças ao me identificar com o outro, nas relações, nas afinidades, na vida próxima, né, de identificação. Quando eu reconheço semelhança nos outros, é porque eu consigo perceber aquilo que existe em mim. Portanto, é uma identificação. E quando eu tenho estranhamento, quando eu não me identifico com algo do outro, nas pequenas diferenças, aquilo também me ajuda a me conhecer. Porque a partir daquilo que eu percebo que eu não tenho, me ajuda a saber o que é que eu tenho em termos de autoconhecimento. Portanto, as relações próximas, cada vez mais próximas, exigem demais. Chico Xavier, em uma das suas obras, através de um dos seus biógrafos, na verdade, um dos biógrafos de Chico escreveu uma biografia dele, onde ele cita uma parábola, uma metáfora de Emmanuel, que fala sobre a cruz de ferro e a cruz de palha. Chico dizia que a cruz de palha, porque a cruz de ferro é aquela que crucifica de uma vez só, aquela que... E ele dizia, a cruz de ferro pode ser uma calúnia, uma grande dor, um grande sofrimento, né? Mas a cruz de palha é aquela, a palha fica, né, alfinetando, fica ali incomodando, mas não mata, né? Incomodando ad eterno, né? Ad perpétuo. A cruz, portanto, de palha é aquela que fica incomodando. E Chico vai dizer que a cruz de palha às vezes é mais difícil. Porque às vezes você sofre uma calúnia, como eu disse, você sofre uma agressão pública, muitas vezes você tem apoio, as pessoas te apoiam, as pessoas, né, alguns tomam a sua causa, e você sofre de uma vez. Mas a cruz de palha é as relações que exigem de nós, são as relações mais próximas, é o filho que tenta nos aborrecer, é o cônjuge, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o parente, que exigem de nós muito mais e que vai nos incomodando e vai nos alfinetando no dia a dia. E Chico vai dizer que os espíritos evoluem muito mais pela cruz de palha do que a cruz de ferro. Eu me lembrei agora de Sundar Singh, um dos grandes missionários do século XX, desconhecido, o maior pregador cristão do Oriente, que saiu descalço, inclusive, a pé, saiu pelas regiões do Oriente, Japão, Tibete, Nepal, levando a mensagem de Jesus. Ele se tornou cristão numa cultura que não era cristã. Um dos grandes missionários. Quem quiser saber mais da vida dele, leia o livro de Boanerges Ribeiro, o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, né? Me parece que esse homem, esse Banja Singh, deve ter sido um dos grandes missionários aí que estaria de volta reencarnado. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal. E ele costumava dizer que morrer por uma causa, inclusive a causa religiosa, de uma hora para outra ser martirizado, é fácil. É fácil. Até os sujeitos tímidos, até os cristãos que não estavam muito decididos a respeito do seu ideal cristão, na época lá de Roma, morreram no Coliseu, no Circo Máximo, devorado, porque é uma hora só, é um golpe só. Né? E afinal, morrer fisicamente, todo mundo vai morrer. Mas Sundar Singh, ele dizia, morrer por uma causa, um pouquinho a cada dia ter que morrer um pouquinho, ter que matar o ego um pouquinho, renunciar a algumas coisas, se dedicar, abrir mão de outras, isso daí é algo muito mais característico. E é isso que constitui a evolução espiritual. Porque evolução espiritual não é alguma coisa que você consegue, como assim, 100 mil seguidores no Instagram, e aí você recebe um monte de curtida, e as pessoas batem palma pra você. Nada a ver. A evolução espiritual é realizada de uma forma que ninguém visualiza, que não dá para aplaudir, não dá para curtir, não dá para compartilhar na internet, porque a evolução espiritual é interior, não é medida por critérios humanos. Jesus disse no Evangelho de Lucas, né, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, não está fora, está dentro de vós. Né? Então, essa é a ideia. Mas por que estamos dizendo isso? Porque há um paradoxo humano, que é o paradoxo de que o outro nos atrai nas relações e ao mesmo tempo nos assusta, porque o diferente nos incomoda e ao mesmo tempo nos atrai. Freud tem um texto chamado O Narcisismo das Pequenas Diferenças, né? Que ele vai defender a ideia de que a maioria dos preconceitos e do narcisismo que a gente tem, isso é, da intolerância, da discriminação, não é porque você é muito distante de mim e eu me incomodo com você. Não, quando a pessoa é muito distante da outra,
né? Sei lá, ninguém está incomodado com uma religião do Oriente lá na China que a gente não sabe nem qual é. Não se incomoda. A gente se incomoda, sabe o quê? Católico com protestante, que a teologia é quase igual. Brasileiro com argentino, né? E assim por diante. Eu podia dar um monte de exemplo aqui, né? Que na verdade a gente é muito parecido e tem pequenas diferenças, e essas pequenas diferenças é que me incomodam. Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, você não é exatamente igual a mim, e a sua diferença sobressai de tal forma que eu me incomodo e eu preciso ter preconceito em relação a você. Então, isso é tudo, em termos psicológicos, diz respeito à necessidade do ser humano se conhecer, olhar para si mesmo, se avaliar, se autoanalisar, para poder não ser vítima dessas manifestações do nosso pensamento, do nosso comportamento, das nossas idiosincrasias comportamentais. A verdade é que o Espiritismo vem nos ajudar com tudo isso quando vem nos falar que somos espíritos imortais. Portanto, a nossa vida de relação social, a nossa vida de interação com o outro não é uma vida exclusivamente material, tem origem no mundo espiritual, e talvez alguns comportamentos que a gente está tendo hoje são comportamentos e padrões que a gente vem repetindo há séculos, necessitados de correção, de mudança, de elaboração, de alteração. O Espiritismo vem nos explicar que somos herdeiros de nós mesmos ao longo de reencarnações e somos construtores do nosso futuro a partir das escolhas que fizermos na experiência atual. A vida de relação, a vida de interrelacionamento pessoal é um desafio para todos nós. Não é à toa, não é à toa. Eu vou colocar aqui uma questão que é pessoal, isto é, uma opinião pessoal minha. No Evangelho de Jesus, o perdão é a última lição do Evangelho de Jesus no corpo, mas não é a última lição de Jesus. Porque Jesus, depois da cruz, ele volta nos Evangelhos e ele transmite alguns ensinamentos muito importantes. Até a cruz, lá no momento final, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ensina a lição do perdão. Mas depois da cruz, ele volta e transmite uma série de ensinamentos, e todos esses ensinamentos são baseados na convivência. Ele volta para conviver. Porque eu posso perdoar e não querer mais conviver, né? Mas para conviver, eu preciso perdoar. Então, a convivência já pressupõe necessidade de perdão. E quando eu falo perdão, não estou falando perdão das grandes ofensas, não. As pequenas coisas do dia a dia, a gente precisa ter um olhar de perdão. Porque se a gente for levar tudo na ponta da faca, a gente não vive, não convive com ninguém. Aliás, a gente não convive nem com a gente mesmo. Porque conviver com a gente já é difícil, né? Às vezes é difícil se tolerar, imagine tolerar o outro. E por isso, quanto mais perto, mais difícil, né? Maior são os desafios, né? Por isso que casamento, né? Até a expressão relação conjugal, né? Conjugal tem a ver com julgo com, né? Fardo com, julgo com, conjugal, julgo compartilhado, né? Um julgo, um peso, um fardo, né? Essa ideia, né? O que levou também um teórico intelectual a respeito das relações conjugais dizer o seguinte, que casamento, diz ele, é uma espécie de terreno minado. Quem está dentro quer sair e quem tá fora quer entrar. Essa é a ideia dele. Bem, mas por que eu estou falando tudo isso? E o que é que isso tem relação com o nosso tema do contexto atual, distanciamento social e as relações interpessoais? Porque como visão maior de mundo espiritual, o Espiritismo nos equipa, e nos equipa muito bem, para a gente conseguir passar por esse momento de uma forma melhor, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada. Vocês já imaginaram o que é passar por essa pandemia, por essa situação toda que a gente está vivendo no século XI, no século XII de Francisco de Assis, em plena Idade Média? Você já imaginou o que é passar por essa pandemia, todo mundo em casa, na época de Gengis Khan, de Átila, de Alarico, de Aníbal, o cartaginês, de Júlio César em Roma? Vocês já imaginaram o que é? Nem as criaturas teriam recursos em termos de repertório, não teriam recurso tecnológico de ficar em casa distante, não teriam recurso material, infraestrutura, mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando de recursos pessoais, né? Porque a guerra, a vida fora de casa,
era também uma válvula de escape para conseguir conviver com família. Porque os homens ficavam em batalhas, em guerras, buscando... Os trabalhos não eram trabalhos intelectuais, eram trabalhos hostis. A mulher era poupada nesse sentido também por isso. Não é só por causa do patriarcado. Claro que houve patriarcado e machismo, mas não é só por isso, porque os trabalhos eram violentos, os homens morriam também fora. Também tem esse aspecto que às vezes não é considerado. E aí, os homens ficavam muito mais fora, na guerra, numa série de coisas, e isso permitia conviver melhor em casa, na vida familiar. Então não haveria, muitas vezes, recursos emocionais, recursos recursos humanos, eu estou falando aqui. E por isso eu estou dizendo que nós temos hoje recursos tecnológicos, recursos materiais, mas temos os recursos que a doutrina espírita enseja para que a gente possa aí lidar com tudo isso. Os recursos de uma visão espiritual, de que somos espíritos imortais. Os espíritos já diziam para nós, antes da pandemia, que as relações verdadeiras não estão aprisionadas à distância física. Os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, há muito tempo, já nos ajudavam por WhatsApp. O WhatsApp aqui espiritual, tá? Eles já tinham videoconferência, já tinham Skype, já tinham plataformas de visualizar a gente à distância. Quem leu a obra de André Luiz, década de 40, os aparelhos touchscreen, os recursos espirituais que tem. Então eles já tinham isso. E claro que o guia espiritual se fazia presente quando se fazia necessário. Quando se era necessário se fazer presente. O que eu quero dizer com tudo isso é que com a visão espírita a gente tem condição de passar por esse empobrecimento social, essa limitação social que a gente está tendo hoje em ficar mais em casa, portanto, voltar-se agora para a vida mais doméstica, a vida mais intrapessoal e intrafamiliar, aliás, né? Que de um lado tem vantagens e também tem desafios, né? Eu já falei isso várias vezes, a privatização dos espaços públicos gerou um recuo na vida familiar. A princípio, até teóricos famosos como Maria Rita Kell e outros, psicanalistas que eu admiro muito, previram coisas que não se deram, erraram, porque não se deu. A previsão era que, na pandemia, o recuo para casa e a saída dos espaços públicos fariam pessoas mais insensíveis com o coletivo, mais indiferentes com o coletivo, e as pessoas iam ficar só com o meu, os meus, a minha família, e que se dane, que se lixe o resto. Isso não aconteceu. Talvez por a gente estar vivendo o mesmo tema, eu sei que cada um está vivendo a sua particularidade, as suas características, mas todo mundo está vivendo o mesmo tema. Ainda que com características, cada família tem as suas nuances. Mas a gente está vivendo preocupações maiores que são gerais com todo mundo, né? Então, quando alguém morre de Covid na Itália, aquilo diz a gente. Então, o sofrimento ficou... A gente ficou próximo e ao mesmo tempo distante. Eu já falei isso em outra oportunidade. E isso gerou na gente, essa privatização do espaço público gerou na gente mais empatia com pessoas distantes. A gente tem visto isso, uma tendência à empatia com pessoas distantes. Mas eu não posso negar que houve também... está tendo situações que exigem de nós muita maturidade. Quer ver uma coisa? Home office. Home office, trabalho em casa, trabalho remoto e vida pessoal ao mesmo tempo. E para quem tem filho pequeno, e aqui vale a pena eu comentar aqui, as mulheres nessa situação, claro que são mais sobrecarregadas, por mais que a gente ajude, por mais que a gente colabore, os homens, quase sempre as mulheres são mais sobrecarregadas mesmo nas situações de casa. E as mulheres com filho pequeno, eu falo porque eu tenho uma esposa com filho pequeno, a gente tem um filho pequeno, são super sobrecarregadas, são mais sobrecarregadas mesmo. E o home office, portanto, e vida privada ali conjugado, as duas coisas, né, nesse interrelacionamento, nessa interação, exige maturidade muito grande, porque, eu vou falar uma coisa, a gente aumentou os estímulos, a gente não reduziu os estímulos. Por quê? Porque agora em casa, eu entro num quarto, eu estou no home office. Eu saio do quarto e vou para outro quarto, tá meu filho no homeschooling. Homeschooling aqui, aspas, tá? Tá na aula online, mas a gente tem que ficar do lado, às vezes, ali, gerenciando tanto o computador como ele, tal... principalmente filho pequeno. Então a gente entra num lugar, tá escola, aula online, entra no outro espaço, tá home office, e depois a gente também, no mesmo espaço, a gente também tem que dar conta de vida pessoal. Olha,
Antes, a gente saía de casa, ou mesmo quando a gente fazia trabalho em casa, mas a gente ia para um local, ou a gente reservava um horário específico, né? E a ida no deslocamento para o trabalho, quando a gente faz essa ida, também é algo que psicologicamente a gente se acostuma, neurologicamente, inclusive, a gente se condiciona, a gente vai, entra no ambiente de trabalho, e aí dentro do ambiente de trabalho a gente está ali já preparado e condicionado para os estímulos de trabalho. E quando a gente está trabalhando, ao mesmo tempo tem vida pessoal. Como recentemente eu estava fazendo uma live e meu filho estava batendo na porta e me chamando. Então isso acontece, essas coisas se interrelacionam, né? Essas coisas se interagem. Né? Então a gente tem home office, a gente tem vida privada ao mesmo tempo, a quantidade de estímulos é maior, porque agora exige maior concentração nossa. As crianças também isso, né? As crianças antes iam para a escola, então quando vai para a escola, a própria ida à escola e entrar na escola faz parte do processo de socialização e de escolarização, porque a escola é um espaço ali que simboliza também um monte de coisa. Agora, como é que ele tá? Na televisão, tem um tablet, tem um monte de coisa, e ao mesmo tempo tem aula online, tem mais estímulos. Né? E quanto mais imatura é a pessoa, e quando eu falo imaturidade, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, imaturidade pode ser imaturidade no sentido de idade, tá? Criança, jovem, quanto mais imatura, mais risco corre de ficar desorganizado com isso. Quanto maior a maturidade, maior possibilidade de dar conta de uma rotina, que é uma rotina que você gerencia, que você tem autonomia, né? Porque a rotina com horário fixo é mais fácil de organizar, mas quando você não tem horário fixo, quando você se sente que você pode trabalhar a qualquer hora, você pode estar trabalhando, né? Ou pode estar sendo convidado a trabalhar. Como é que você gerencia esses horários da sua rotina que você faz? Precisa de maior maturidade, maior autonomia para dar conta disso, para não se exceder, porque é muito fácil a gente se perder, né? Mas o que eu quero aqui também pontuar é o seguinte: a distância geográfica e a palavra de ordem que eu tenho falado nas últimas palestras é conexão. Mas não é conexão virtual, não. Conexão digital, não. A distância geográfica tem exigido de nós maior conexão. Tem exigido de mim maior conexão no meu trabalho. Porque como eu não estou pessoalmente, muitas vezes... Eu estou atendendo pessoalmente. Eu nunca parei durante toda a pandemia por vários motivos que não tem tempo de eu explicar aqui. Mas eu não parei de atender presencialmente, mas atendimento online tem sido muito, né, o fluxo tem sido muito maior, inclusive a demanda, todos os profissionais da área de psicologia têm vivido isso. Mas é interessante que na minha atividade eu preciso compensar a distância geográfica, a falta de contato físico, embora a minha atividade não tenha muito contato físico, mas tem um aperto de mão, um cumprimento, uma linguagem não verbal. Estando no mesmo ambiente, a gente compartilha algumas coisas de maneira diferente do recorte pequeno que a tela me dá. E por causa dessa distância geográfica, essa falta de contato físico, eu tenho que compensar essa distância física com maior aproximação psíquica, afetiva, com palavras, com maior capacidade de articulação de palavra. E eu tô tomando o exemplo da minha atividade profissional para dizer que não é só na atividade profissional, tá? Em qualquer área, na nossa vida, a gente precisa compensar a distância física que a gente está tendo hoje por conta dessa situação, a distância física de um modo geral, ou pelo menos a limitação física, com uma conexão que é conexão emocional, que é conexão afetiva. Já que a gente está tendo essa distância geográfica, ou essa limitação geográfica, compensar isso com aproximação psíquica. Porque também a gente pode estar perto um do outro, fisicamente, mas a alma emocionalmente está longe, está distante. Quantas vezes a gente está próximo fisicamente e emocionalmente a gente está distante? A verdadeira distância e a verdadeira aproximação é emocional, é afetiva, é psíquica. E a gente precisa compensar isso. Quer ver outra coisa importante nesse momento? É aquilo que eu chamo de microfísica das relações. Eu não sei se alguém já usou esse termo. Se usou, eu não copiei, porque eu não vi nenhum autor usar. Então, até que se prove o contrário, eu que estou inventando isso. Na verdade, é baseado na obra de Foucault, Microfísica do Poder. E eu estou usando essa expressão, que é o conceito Foucaultiano sobre o poder, que eu estou usando para as relações. O que é que eu estou querendo dizer com microfísica das relações? Eu não tenho dúvida que a gente
está tendo condição de ter relações profundas na pandemia, com exceção das pessoas que estão morando sozinhas, totalmente sozinhas, mas mesmo essas, no contato online, as relações significativas próximas, a gente tem a oportunidade de trocar afeto, a gente tem a oportunidade de até compensar isso com livro, com música, com filme bacana. Mas o que eu falo da microfísica das relações são as pequenas interações banais que a princípio parecem que não fazem falta, que não têm significado e fazem e têm muita importância para a saúde e para a regulação psíquica. É a conversa jogada fora do elevador, é a conversa e o bate-papo com o motorista do Uber, é falar sobre o tempo, falar sobre qualquer coisa com o porteiro do prédio. Essas pequenas coisas que parecem que não têm importância funcionam como válvula de escape, funcionam como espécie de catarse. E a gente não está tendo isso. É por essa razão, penso eu, que toda crise acelera processos, tanto processos positivos quanto negativos. Essa crise acelerou alguns transtornos psíquicos, que já existiam, não é a crise que gerou. Às vezes a depressão já existia e deflagrou agora, como também dificuldades nas relações, dificuldades nas interações, inclusive separações, divórcio e assim por diante. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a gente tem recurso, e recurso está aí à disposição nossa, inclusive em relação ao mundo espiritual, porque, minha gente, tudo que existe no mundo material tem objetivos maiores. Eu não tenho dúvida que os recursos tecnológicos que a gente está tendo, que a gente já vinha tendo, de comunicação cada vez mais rápida, cada vez mais fluida, a ponto do sujeito não precisar nem mais digitar, ele fala e o celular digita por ele, ou mensagem de áudio, é claro, e instantaneamente, no outro lado do mundo, alguém no Japão pode receber imediatamente. O que é que isso quer dizer para nós em termos espirituais? Eu acredito que isso também é um projeto espiritual de ir habituando a gente à linguagem psíquica. Os espíritos, diz Allan Kardec, que nos planetas evoluídos, a linguagem é do psiquismo e dispensa a linguagem verbal articulada. Nós estamos treinando isso com os recursos virtuais. Nós estamos treinando a vida psíquica, a linguagem do pensamento, através da linguagem virtual, da linguagem online, da linguagem tecnológica. A gente está exercitando a futura comunicação psíquica. Então tem um projeto nisso. Então é necessário, portanto, a gente perceber que também a gente está viajando para dentro nesse momento. Também a gente está tendo a oportunidade de se olhar melhor, de olhar com a quantidade de estímulos que a gente tem dentro de casa, a gente olhar e priorizar aquilo que tem maior importância. Evitar, portanto, discussões, porque a vida digital também polariza, tá? Polariza e potencializa, tá bom? Potencializa tanto coisas boas quanto coisas ruins. A minha timidez e o meu conflito na vida digital eu coloco para fora mais fácil, né? Então aquilo que eu não tenho, às vezes, condição de fazer presencialmente, eu faço no mundo online, na vida digital, né? Basta ver, por exemplo, pessoas que são aparentemente tímidas e comportadas e na vida, por exemplo, digital, apelam para, por exemplo, compulsão sexual, porque através de um pseudônimo, através de um avatar, através de um anonimato, pode dar vazão a coisas que estão... Então a vida digital está possibilitando também os indivíduos darem vazão àquilo que carregam, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E evolução espiritual também é isso. Evolução espiritual não é fazer de conta que é evoluído. Evolução espiritual é realmente mergulhar no mundo interior, é realmente alterar-se, é realmente melhorar-se. Uma melhora, amigos, verdadeira. Uma melhora que é legítima. Uma melhora que não é baseada naquelas repressões religiosas do passado, né? Que não é fazer de conta que... Recentemente alguém me abordou dizendo que se afastou dos centros espíritas porque tinha uma questão sexual, um problema da libido, e aí ia, por exemplo, para as palestras, assistir, por exemplo, a doutrinária, e ele disse para mim: Flávio, eu às vezes sentava de repente uma mulher atraente do meu lado, eu começava a ter fantasias, e aí eu me levantava e ia embora. Ora, veja, mas isso ainda é resquício, herança das amarras religiosas do passado. Ele vai resolver o conflito dele indo embora? Não é
essa proposta. E eu perguntei pra ele até se assustou, eu perguntei, qual é o problema de você ter fantasias? Não, então você tá dizendo pra... Não tô dizendo nada. Eu tô perguntando a você se você realmente, e se nós, seres humanos, controlamos todas as fantasias que passam pela cabeça. Eu não tô nem entrando aqui se é espiritual ou se não é. Mas você controla todos os desejos que passam? Você vai se reformar moralmente, vai se melhorar? Não é evitando entrar em contato com suas fantasias. É enfrentando elas. É tendo as fantasias e ficando ali. Agora, você vai ter o exercício do controle de não dar em cima da menina. De ali no centro espírita não passar a mão nela. Essa é a evolução espiritual. E a gente errou em relação a isso nas repressões religiosas do passado. E o espiritismo não repete esse discurso, tá? Ele tem um discurso de evolução legítima, que não é dar vazão às fantasias, pelo menos todas as fantasias, mas não é também fazer de conta negando. Então esse sujeito estava se afastando do centro espírita porque não estava lidando com uma questão interna. O mundo virtual bota isso para fora de maneira mais fácil, porque tá tudo aí na palma da mão, inclusive nas polarizações políticas. Eu tô vendo espírita brigando, eu tô vendo espírita tomando Rivotril para dormir, saindo de grupo de WhatsApp, eu tô vendo espírita de mal com familiar e com companheiros da casa espírita por causa de briga de política, tá? Porque acha que o seu lado é o lado certo, é o lado que vai construir o país ou o mundo, melhorar o outro, e o outro lado representa o mal. Representa o mal. Eu acho que não precisa dizer que o espiritismo é maior do que isso. Aqui para nós, eu não vou ficar citando nem partido político, nem nenhuma personalidade política, mas eu vou citar algo do passado. Já houve no Brasil situações bastante polarizadas, até mais do que essa. As eleições de 89, por exemplo, acirrou os ânimos e tinha muitos candidatos. O segundo turno, e não vou entrar no mérito se é bom ou é ruim os candidatos, não vou entrar no mérito, não quero entrar no mérito, só estou descrevendo. O segundo turno entre Lula e Collor em 89 foi super polarizado e acirrado. Polarização política é boa, polarização no sentido de ter o contraditório, isso faz democracia, mas no meio espírita, a gente achar que o outro, porque votou em tal candidato, tá errado e aí tem uns adjetivos assim tão feios, porque o outro votou em tal candidato, é mau caráter. Ora, quem é que já... Mesmo que você ache que o outro votou de maneira errada, quem é que já não votou de maneira errada? Quem viu as eleições de 89, por exemplo? Quem viu as outras eleições, quem é que já não fez um voto errado? E você, então, taxar o outro disso, daquilo, e o que é pior, usar isso na prática espírita é o fim da picada, aqui para nós. Porque todos esses candidatos são humanos, com virtudes e com defeitos, com vícios e com características positivas. São homens falíveis. E quem conhece a doutrina espírita sabe que o progresso humano e a melhoria da Terra não vai se dar com políticos. Os políticos são apenas algumas peças. Importantes são. A gente deve trabalhar para um mundo melhor? Deve. Mas a iluminação do planeta, e eu estou chovendo no molhado, não passa por políticos. Então eu acho o fim da picada os espíritas ficarem brigando nessa pandemia e aproveitarem da distância para baterem boca por aqui, porque um é Bolsonaro e outro é Lula. Aqui para nós, você pode ter suas convicções políticas, você pode acreditar. Aliás, é saudável que você tenha, mas daí você fazer isso você não entendeu o espiritismo, né? Porque o espiritismo diz que mais importante do que tudo isso é a iluminação da sua alma. Se você sacrifica a iluminação da sua alma para brigar com o outro, para se desorganizar, se desequilibrar, batendo boca com o outro, independente da visão política do outro, você já está errado. Você já está errado. Então, desculpa o discurso duro, mas o que eu tenho visto, porque assim, eu vi isso nas eleições, né? Espírita bloqueando o irmão espírita de ideal, né? Gente saindo da casa espírita, ficando de mal, né? Eu vi discussões no Facebook de dirigente de casa espírita chamando um para o outro para a mão. Quando te encontrar no centro, a gente vai resolver isso no soco. O que é isso? Quer dizer, isso daí é o avesso do avesso do avesso, como dizia o poeta popular. Como é que você
qualquer proposta política, por melhor que seja, está muito aquém da proposta espírita. Porque a proposta espírita é a iluminação em caráter eterno, é a plenitude. Político nenhum vai me dar plenitude. Pode me dar uma vida social, pode melhorar a minha condição econômica, pode melhorar a vida social em termos de imposto e seja lá o que for, mas político nenhum vai me dar satisfação e vida interior. Isso sou eu que tenho que produzir, isso sou eu que tenho que construir. E trazer isso para a casa espírita aqui para nós. Está precisando se afastar do trabalho espírita. Me perdoe a franqueza, mas o espírita que está trazendo discussão política para a mediúnica, para a palestra e para o passe precisa ser afastado. Afastado. Eu digo isso sem medo de errar. Precisa ser afastado. O espiritismo não é a favor nem é contra a nenhum candidato político. Os espíritas, como seres humanos, podem ter as suas convicções políticas fora das portas do centro espírita. E a gente tem que compreender isso mesmo. É preciso ter respeito e ter empatia. Eu posso até achar que o outro está errado. Mas, até no sentido aqui da democracia voltairiana, iluminista, eu posso discordar totalmente de você, mas eu defendo até o fim o direito de você ter a sua opinião. Voltaire, E olha que não era espírita, não era espiritualista. Mas ainda numa doutrina que prega o amor ao próximo, o amor aos próximos. Então eu tenho visto casas espíritas e grupos espíritas se desmantelando por causa de candidato político que afinal nem sabe que você existe. Aqui para nós. Candidato político que daqui a pouco está novamente se organizando para as próximas eleições para conseguir se manter no poder, qualquer que seja o poder, qualquer que seja a motivação. E você está aí perdendo sua saúde, e o que é pior, perdendo a sua espiritualidade, que é mais importante do que a saúde, porque Chico Xavier tinha limitações de saúde física, mas tinha espiritualidade. Então, eu acho que se o mais importante do ponto de vista espiritual é a vivência do Evangelho, se eu, para defender minha visão política, eu tenho que abrir mão da minha vivência do Evangelho, do respeito pelo outro, eu estou indo na contramão da própria moral espírita. Então, amigos, é necessário, portanto, porque essa microfísica das relações diz muito do que é que a gente precisa fazer. A gente precisa compensar em maior comunicação, melhor comunicação. Até porque as comunicações virtuais podem dar mais ruído, principalmente as digitadas, pode gerar interpretações e desentendimentos, e por isso a gente tem que compensar em uma comunicação ainda mais amorosa, ainda mais afetiva, para que a gente possa sair daí tudo bem. A gente possa ter essa vivência, porque a necessidade nossa é de troca de afeto, é de ser visto e ver. A gente tem necessidade de escutar, de ter atenção. E isso a gente precisa fazer se conectando com as pessoas. Já caminhando para a conclusão, Jesus sabia da conexão. Há duas passagens do Evangelho que me chamam a atenção da noção dele de conexão psíquica. Quando ele está abarrotado de gente, os evangelhos dizem que as pessoas sacudiam ele e ele tranquilo. O Evangelho nunca diz que Jesus está inquieto, sempre tranquilo. E aí, até que em determinado momento, ele diz a Simão Pedro, alguém me tocou. E Simão diz, mas Senhor, eu sei lá quem foi que te tocou, essa multidão toda, e você vem me perguntar quem foi que te tocou. Alguém me tocou, porque eu senti de mim desprender-se uma virtude. Fui eu, Senhor, a mulher hemorroíça. Uma mulher não podia tocar num homem, menos aí numa mulher que estava com hemorragia. Alguns dizem que era um fluxo ginecológico, mas tudo indica que era uma hemorroida, um processo de hemorroida grave, que fazia ela ter hemorragia de sangue, fluxo de sangue, e ela tocou ali. Ele percebeu, era pecado tocar num homem, preconceito da época, mas aí numa mulher enferma. E ele, eu senti de mim desprender, fui eu, Senhor. E ele, então, a abençoa, a conexão psíquica com as pessoas. E em outro momento, quando o centurião, um homem de 100 soldados, foi até ele, o centurião, para pedir-lhe ajuda e auxílio a um servo seu, a um legionário, a um soldado do seu exército, que estava acamado, enfermo, Jesus o recebe, aquece e diz, vamos lá. E o centurião diz, não, Senhor, tu não precisas ir lá. Eu sou um centurião, eu comando homens. E eu digo aos meus homens, vá para lá, vá para cá, vem para cá. E eles me obedecem. O Senhor é o Senhor dos Espíritos.
É só o Senhor ordenar o teu exército que eles te atenderão. Jesus olha para aquele homem romano, olha para os judeus em volta e diz: uma fé dessa em Jerusalém eu não tenho encontrado. Vai que o teu servo está curado. Quando o centurião chega lá, faz uma pesquisa parapsicológica, pergunta que horas ele ficou bom, e era naquele horário, naquele dia, que ele estava em viagem conversando com Jesus. A conexão, portanto, psíquica, a conexão de pessoa para pessoa. Precisamos, portanto, fortalecer essa conexão. Não basta entrar na live e ver a live. Não basta. Porque às vezes a gente bota a live e vai fazer outra coisa. Quantas vezes, vou contar uma coisa aqui, minha esposa está me assistindo, quantas vezes ela está fazendo alguma coisa na cozinha ou fazendo alguma coisa e está deixando lá uma live e está ouvindo bem en passant às vezes, ou às vezes está ouvindo uma música, etc, uma live de música, etc. Mas não basta apenas assistir uma live, porque às vezes a gente bota a live e deixa o celular lá e vai tomar banho. Mas é necessário se conectar realmente com as pessoas, porque quando a gente se conecta com o outro, fruto da conexão com o mais alto, o outro sente. O outro sente a nossa conexão com ele. E é necessário, portanto, usar os recursos afetivos que a gente tem, de espírito para espírito, de coração para coração. É isso, meus amigos. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Estamos já caminhando aí para o encerramento. Agradeço mais uma vez ao GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, Casa Veneranda, casa que tem uma larga folha de serviços prestados, casa que centenária, que oferece tanta contribuição, não apenas da doação material, da assistência e da filantropia social, mas sobretudo a luz que ilumina consciências e renova os indivíduos para sempre. Quero, portanto, parabenizar os amigos aí do GPEC, a todos eles, e não vou cometer a injustiça de citar uns e esquecer de outros, portanto, meu abraço a todos, sem exceção, porque eu posso esquecer de alguém, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, vamos salvar essa live. Débora, minha irmã, está inclusive me chamando a atenção aí para eu lembrar de salvar. E mais tarde a gente vai tentar hospedar esse vídeo na plataforma do nosso canal, o canal do Raciocínios Espíritas, e certamente o GPEC pode também hospedar fazendo a mesma coisa. Portanto, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, muita paz.